Bom sábado, irmãos. Mais um fim de ano chegando. E o meu desejo, e eu sei que o desejo de vocês é que não passássemos mais um fim de ano, e sim o fim de uma era. O que nós estamos esperando, na verdade, não é que mais um ano termine. A gente está esperando que essa era de pecado, onde estamos inseridos, termine. E que nosso Mestre volte e que possamos viver com Ele no mundo perfeito para toda a eternidade. Esse é o nosso sonho, irmãos. É por isso que nós temos que esperar pelo fim dessa era. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês. Geralmente, fim de ano, a gente faz retrospectiva da nossa vida, faz retrospectiva da igreja. Eu quero fazer uma retrospectiva de uma era, de um momento, para a gente entender o que nós estamos esperando e o que nos espera. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 24. O nosso maior desejo, a nossa maior esperança é a volta do nosso Senhor. Porque é justamente essa volta que vai dar o fim nessa era na qual vivemos, na qual estamos inseridos. E é sobre isso que eu quero estudar hoje. Não exatamente sobre a sua volta, mas sobre alguns aspectos da nossa vida que envolve a volta do Senhor Jesus. Mateus 24, a partir do verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O que Cristo queria dizer com isso? Comparar a nossa era com uma era tão remota, tão passada. E geralmente, irmãos, nós que vivemos aqui no presente momento, sempre temos a impressão que o passado é melhor, que no passado as coisas eram mais fáceis. Nós temos aquela visão saudosista. Isso, até de certo ponto, é normal. A gente sempre tende a achar que o momento que vivemos é o pior. E que o passado sempre foi melhor, que a vida dos antepassados eram melhores, eram mais fáceis. Ou seja, era mais fácil servir a Deus no passado do que hoje. Então nós vamos analisar um pouco este contexto. Porque a Bíblia compara a nossa época com a época dos antediluvianos, que seria muito parecido os dias. O comportamento, vamos dizer assim. Pode ser que, obviamente, que o momento que eles viviam eram diferentes, porque muitas coisas que temos hoje eles não tinham, e coisas que eles tinham nós não temos hoje. Mas o comportamento será muito parecido. E principalmente um que me deixa preocupado é esse aqui que está no verso, vamos ler de novo aqui, o verso 39, né? E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Apesar de todas os sermões de Noé, apesar de todas as súplicas de Noé, apesar de todas as pregações sobre a volta de Cristo, muitos só se deram conta no dia que o dilúvio veio. Noé pregou 120 anos, irmãos, que haveria um dilúvio. Não só pregou, como testemunhou, porque ele construiu a arca. No momento que não havia condições nenhumas de haver um dilúvio, de haver um mar, ele construiu uma arca no meio do nada. É como se nós começássemos a construir uma arca aqui no Jardim dos Ipês. O mar está lá, quilômetros de distância. E nós começássemos a construir uma arca aqui no Jardim dos Ipês, fazendo esse povo
está totalmente maluco. Mas ele pregava e testemunhava. E mesmo assim, teve pessoas que foram pegas de surpresa por esse evento, irmãos. O que Cristo quer dizer aqui? Que da igual forma, muitos de nós seremos pegos de surpresa pela volta de Cristo. Somente quando olharmos para o céu, ou quando as primeiras pragas caírem, que nós vamos ter noção, puxa vida, chegou a hora. Só que aí será tarde demais. Porque quando esse povo aqui se percebeu, já era tarde, porque a porta da arca estava fechada. E eles não podiam entrar. Ou alguns que não estão aqui. Olha que importante, irmãos. Temos que fazer que nem Noé. Temos que pregar e viver o que pregamos. Para que isso possa ser espalhado pelo mundo. Para que ninguém possa chegar no dia e falar, olha, não sabia que isso iria acontecer. Muitos estarão casando e dando-se em casamento, comendo e bebendo. O que significa isso? Não é que essas coisas sejam pecado. É que eles estão envolvidos com as coisas do mundo. Estão desapercebidos. Irmãos, no dia do dilúvio essas coisas aconteciam. Porque lembre-se, quando Noé entrou na arca, nada aconteceu. Foi-se uma semana para que a primeira gota de chuva caísse. Então as pessoas continuavam casando-se, dando-se em casamento, como que desdenhando, isso nunca vai acontecer. Ou ignorando. Isso aí é coisa, né, que jamais irá acontecer. Mas o que dói o coração é imaginar que algum de nós aqui possa passar por isso, irmãos. De ser pego de surpresa por aquilo que mais aguardamos, por aquilo que mais almejamos. Mas vamos entender um pouco mais desse período. Porque se a gente pode achar que a vida de Noé era mais fácil que a nossa, que a vida de Adão, que a vida de Enoque era mais fácil que a nossa, né? Que era mais fácil ser cristão naquela época. Então vamos estudar alguma coisa desse período. Abram suas Bíblias em Gênesis. E vamos entender algumas questões teológicas também importantes, irmãos. Vamos entender algumas questões teológicas importantes, porque muitas vezes possamos ser confrontados com isso, ou mesmo no nosso coração ainda ter algumas dúvidas sobre algumas questões. Gênesis no capítulo 5, no verso 1 ao 3. Facinho, primeiro livro, capítulo 5, verso 1 ao 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Olha que interessante, dizendo que o homem foi criado à semelhança de Deus. E aí depois, na sequência, diz que Adão gerou um filho à sua semelhança, à sua própria semelhança, não mais a semelhança de Deus. Porque a semelhança de Deus foi corrompida no homem. E aí, irmãos, a gente entende uma coisa importante. Vamos entender essa questão, que é uma questão que me preocupou por muitos anos também. Porque toda a raça humana se torna pecadora? Se somente Adão pecou, inicialmente. Adão e Eva pecaram. Aí todo o pecado passa para toda a raça humana. Como que isso é possível? Entenda uma coisa. Uma rebelião já havia acontecido no céu. Satanás já havia se rebelado no céu. Satanás queria provar para o universo que Deus não era tão bom quando ele dizia que era. E que a sua lei, a lei que Deus tinha feito,
não era uma lei perfeita. E que Deus tinha feito uma lei que era impossível de ser guardada. Aí o que acontece? Você tem apenas Adão e Eva. Toda a humanidade ali era Adão e Eva. Deus coloca uma prova fácil. Muito fácil. Se fosse difícil, irmãos, poderia até falar, nossa, Deus colocou algo impossível de ser feito. Mas a prova é fácil. Todo jardim está sob o teu poder. Qualquer árvore você pode se alimentar dela, menos uma. Esta me pertence. Prova fácil. Por isso que o pecado se torna tão grande. A prova era fácil. O que acontece? Adão e Eva pecam. Desobedecem a Deus. O que significa isso, irmãos? É isso que tem que entender. Não foi o pecado de um homem. Não foi o pecado de Adão. Não foi o pecado de Eva. Foi a humanidade que pecou. Satanás estava dizendo ali que aquilo ali que aconteceu prova que o homem não seria capaz de guardar a lei de Deus. Que, portanto, Deus era injusto, Deus era tirano, porque criou uma lei impossível de ser guardada. Que nenhum homem poderia guardar a lei de Deus. Então só tinha Adão e Eva. E a partir dali eles começam a se reproduzir. Já distanciados de Deus, porque a Isaías menciona que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Então não tinha mais como se provar que a humanidade era capaz. Qualquer ser humano que nascesse ali teria essa dúvida. O homem não é capaz de guardar a lei de Deus. A humanidade não é capaz de guardar a lei de Deus. É por isso que o pecado, ele entra no mundo e todo ser humano é considerado pecador. Primeiro que já está distante de Deus, não tem o suporte que Adão e Eva tinham. E há essa desconfiança sobre a humanidade. Irmãos, é isso que vocês têm que entender. Há uma desconfiança sobre a humanidade. Como que Deus vai admitir no céu esses seres que não são capazes de obedecer, que não têm condições de obedecer a Deus, que não têm condições de andar com Deus? Como que Deus pode admitir isso no céu? Há essa desconfiança no universo em relação à humanidade. Aí quem vem então? Aí Deus manda o seu filho. Aí a gente começa a entender o porquê era necessário Cristo vir e morrer. Quando Cristo vem então, ele vem como humano. Ele vem na natureza. E que humanidade que ele vem? Com a humanidade de Adão. Porque quem pecou? Qual foi a humanidade que pecou? Foi Adão. E quando Adão pecou, ele era o quê? Perfeito. Não tinha tendência para o mal. Não havia pecado em Adão. Não havia maldade em Adão. Nem em Eva. Então é nessa natureza que Cristo vem. Agora ele vem como ser humano. Como a humanidade. E quando Cristo vive nessa terra, é tentado por Satanás no deserto e vence. Quem vence ali, irmãos? É a humanidade. Cristo prova que qualquer ser humano agora ele é capaz sim de obedecer a lei e vencer a lei no estado perfeito. Estou falando no estado perfeito ali. Quando nós fomos restaurados para o céu, não haverá mais desconfiança sobre nós. Quando nós tivermos a semelhança de Cristo, quando nós tivermos a natureza de Cristo em nós também, não haverá mais a desconfiança, porque Cristo provou que a humanidade é capaz de vencer. Então, não foi o Cristo um homem, foi Cristo a humanidade quem venceu o pecado. É por isso que quando ele está no deserto, e Satanás diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come, ele não pode fazer isso. Porque ali ele é humano, é o filho do homem. Por isso que ele se refere a si várias vezes como o filho do homem.
Porque ele é humano. Ele vence o pecado como homem, irmãos, não como Deus. Só que aí, repito, homem, que tipo de homem? Homem, Adão. Tanto que Paulo chama Cristo de segundo Adão. Não na nossa natureza. Nós não teríamos condições de vencer, porque estamos com a natureza já corrompida. Mas Adão veio Cristo veio na natureza perfeita e vence. Eu gosto de fazer esse parênteses aqui, porque é importante de entender isso. Muita gente não entende. Agora sim você vai entender, porque quando eu aceito o sacrifício de Cristo, nós somos salvos. Porque qualquer ser humano hoje pode ser salvo. A humanidade tem a salvação à sua disposição. Porque Cristo provou que o homem que ama a Deus, o homem que aceita Jesus, o homem renovado, é capaz de viver uma vida perfeita no céu. Ele provou. É por isso que hoje é possível cada um de nós ir para o céu apenas crendo no sacrifício de Cristo. Aí nós entendemos o porquê, como funciona essa parte do plano da salvação, irmãos. E aí, seguindo, para que Gênesis 4, o verso 25, tem uma coisa interessante também. Que voltando, estou lendo um verso antes, né? Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e a ela deu a luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome de Deus. Outra coisa importante: nem todo ser humano é filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas filho de Deus é apenas aqueles que fazem a vontade de Deus, irmãos. Isso tem que ficar bem claro. E aqui na Bíblia, no início, ele faz a distinção entre filhos de Deus e os filhos do homem, quando se referem a Deus, quando se refere ao ser humano. Filhos de Deus são aqueles humanos, são aqueles homens que fazem a vontade de Deus. E os filhos dos homens são aqueles que não querem saber nada de Deus, são apenas criaturas. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade. Vou ler aqui um trecho do Patriarca dos Profetas, curtinho, diz o seguinte: os fiéis haviam antes adorado a Deus, mas como aumentassem os homens, a distinção entre as duas classes se tornou mais assinalada. Havia uma franca profissão de fidelidade para com Deus por parte de uma, assim como um desdém e desobediência havia por parte de outra. A humanidade se divide então entre aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus. Aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Como prova disso, vou abrir rapidinho aqui, abra no livro de João, no capítulo 1. Vocês estão achando estranho? Porque se você andar na rua e perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer que é filho de Deus. Pode estar no boteco lá e vai dizer que é filho de Deus. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui está a prova, irmãos. Filhos de Deus é somente aqueles que recebem a Cristo, creem em Deus, creem em seu Filho e vivem de acordo com essa fé. Essa é a verdade. Portanto, nós, para sermos considerados filhos de Deus, temos que receber a Cristo e fazer a sua vontade em nossas vidas, irmãos. Porque só assim, o que Ele fez por nós pode nos santificar
e pode nos justificar perante o universo de sermos merecedores de estar no céu. Porque Cristo já provou que somos capazes de viver uma vida perfeita no céu. É claro, no céu, né, irmãos? Eu estou dizendo aqui, fazendo distinção, porque para nós, que temos a natureza pecaminosa, decaída, é impossível viver uma vida perfeita como Cristo viveu. Cristo viveu perfeitamente a lei. Guardou perfeitamente a lei. Nenhum só de seus pensamentos foi pecaminoso. Foi perfeito. Esse tipo de perfeição, nessa vida nós não vamos alcançar. Mas no céu nós alcançaremos, irmãos. Porque nós teremos a natureza de Cristo no céu. A nossa carne, nossa mente será transformada. E Ele provou, pela sua vida, que nós no céu seremos capazes de viver como Ele viveu. Uma vida perfeita e santa por toda a nossa existência, irmãos. É por isso que nós podemos ir para o céu. É por isso que nós podemos, hoje, ter esse sonho de um dia chegar ao céu. É por isso que nós temos essa esperança de aguardar a vinda do nosso Senhor para nos buscar e nos levar para viver com Ele, para estar com o Pai, para estar com o Santo Espírito. É porque Ele veio e provou que nós, o ser humano, tem condições de ser aceito no céu. Mas Ele fez isso tudo por amor, irmãos. Ele não precisava fazer isso. Como Deus Criador, Ele poderia simplesmente estalar o dedo, consumir toda a terra e fazer novamente. Mas não é assim que um Deus de amor trabalha. Um Deus de amor se sacrifica pelos seus filhos, pelos seus seres que foram criados, irmãos. É por isso que vale a pena servir a Deus. Essa é a motivação nossa de servir a Deus. Um Deus que ama, um Deus que sacrifica. Satanás tinha dito que Deus pedia abnegação dos seus seres e não era abnegado. E quando Cristo morre na cruz, Ele prova justamente o contrário. Que Ele ama seus seres, os seus filhos, ao ponto de dar a sua própria vida por nós, irmãos. Esse amor merece ser correspondido, queridos. E não há sacrifício nosso na terra que seja grande o suficiente se comparado com o sacrifício de Cristo, irmão. Não existe. Qualquer coisa que você tem que fazer para servir a Cristo pode até parecer grande aos seus olhos, pode até parecer grande aos olhos humanos. Mas quando você comparar com o que Deus fez por nós, ele vai ser mínimo, pequeno, um preço muito pequeno a se pagar pelo que Deus tem para nós, irmãos. Vale a pena todo o sacrifício. Todo o sacrifício. Agora volte lá para Gênesis 16, para a gente poder fazer o link com o que nós lemos em Mateus 24, né? Dos antediluvianos. Gênesis 6. Verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés. Opa, estou lendo no Êxodo. Estou aqui na frente. Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Isso aqui simplesmente, irmãos, é uma questão de julgo desigual. Os filhos de Deus, os crentes, os cristãos, os que amam a Deus, começaram a se namorar das mulheres dos homens, daqueles que não guardavam a lei de Deus, daqueles que não se importavam com Deus. É simplesmente isso. Alguns aqui querem nos fazer crer que eram anjos casando-se com mulheres. Isso não tem respaldo na palavra de Deus e nem no dom de profecia. Inclusive, eu quero ler um texto, Patriarcas e Profeta, página 81, sobre esse texto aqui. Os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim, desagradaram ao Senhor, casando-se com elas. Muitos dos adoradores de Deus foram seduzidos ao pecado
pelo engodos que constantemente estavam agora diante deles. E perderam seu caráter peculiar e santo, misturando-se com os depravados, tornaram-se semelhantes a eles, no espírito e nas ações. As restrições do sétimo mandamento eram desatendidas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, significando que não era uma só, eram várias. Então aqui é uma questão de julgo desigual. E aqui você começa a entender por que é tão ruim o julgo desigual, irmãos. Muitas vezes os nossos jovens, eles se aventuram em casar-se com aqueles que não servem a Deus, que não têm conhecimento da palavra de Deus e sofrem com isso, irmãos. Muitos querem se apegar a uma exceção. De repente lá um caso em 1000 que deu certo por misericórdia de Deus, deu certo. Aí você fala, não, mas para fulano casou e deu certo. E ignora todos os outros 999 casos que deu errado. O julgo desigual, irmãos, é um conselho que vem de onde? De Deus. Não é um conselho do ancião, não é um conselho do pastor, é um conselho de Deus. E quando o teu Criador te dá um conselho, eu acho que faz sentido ouvir. Porque Deus é aquele que nunca erra. Deus é aquele que não conhece a derrota. Deus é aquele que conhece o fim desde o princípio. Então se uma pessoa, se um ser como esse te dá um conselho, seria loucura não seguir esse conselho. Então quando ele diz que é ruim, é porque é ruim. Tem pessoas que sofrem muito em casamentos e julgo desigual. E na grande maioria das vezes, 99% das vezes, o cristão é que sai da igreja e não é o descrente que vem para a igreja, irmãos. Há casos contrários? Mas é o quê? É a esmagadora minoria. Por que arriscar a sua salvação naquilo que Deus condena, irmãos? Por que cometemos esse erro? Vamos atender mais à voz de Deus. E esse erro é o que conduz ao dilúvio. Porque aí vai crescendo a iniquidade, a um ponto que só tinha uma família fiel a Deus. Ou Deus intervinha ali no momento, ou a raça humana tinha se acabado totalmente. E quantos divórcios nós vemos na nossa igreja, irmãos, hoje? Separações, brigas. Porque não escolhemos conforme Deus nos indicou a escolher. Aí a pessoa diz, não, mas fulano tem um bom caráter, cicrano tem um bom caráter. Muitas vezes a frase clássica é até melhor do que muitos que estão na igreja. Mas só o fato, irmãos, de ele não crer em Deus, só o fato de ele não servir a Deus como Deus espera, isso já o desabilita. Já o desabilita, pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas se não crer em Deus, se não serve a Deus, que valia tem isso para nós? Deus não é um estraga-prazeres, irmão. Você acha que vocês já me ouviram falar isso aqui umas 500 vezes aqui. Deus só proíbe aquilo que nos faz mal. Então quando Ele faz restrições na sua palavra, Ele tem unicamente visto o quê? A nossa salvação e a nossa felicidade, irmãos. Sigam os conselhos de Deus, porque é isso que se espera dos filhos de Deus. E é essa postura, irmãos, que vai nos manter em pé quando Cristo voltar, quando Ele vier. Aí nós não seremos pegos despercebidos, nós estaremos em pé esperando, porque somos filhos atentos aos passos do Pai. Mas temos que obedecer. Olha o verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Aqui ele não está falando de tempo de vida, irmãos. Não é que o homem passaria a viver 120 anos. É o tempo da pregação do evangelho, é o tempo da misericórdia, é o tempo da graça. Noé pregou 120 anos. Tanto que Noé viveu mais de 200 anos depois do dilúvio ainda.
Depois do dilúvio que foi decaindo a idade. Então esse verso não fala sobre a idade. Fala sobre o tempo de misericórdia, sobre o tempo da graça. 120 anos de pregação até a porta se fechar. Tudo isso porque nós não fomos fiéis a Deus. Porque desobedecemos um pequeno conselho. Um conselho que muitos acharam ser sem valia nenhuma. Aí o verso 5 e 6 diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Esse verso aqui é importante para a gente entender uma questão. O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem. O homem se arrepende das coisas erradas que faz. Deus aqui se entristece. Ele muda até de posição, mas porque você quebrou um contrato que tinha com ele. Então Deus tinha um plano para a humanidade. A humanidade falha e Deus tem que mudar o rumo desse plano. E aí ele se entristece. Ele se arrepende do plano original. Mas não porque ele errou ou porque ele muda de ideia. Deus não é volúvel. A palavra diz, Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje e será sempre. Essa mudança acontece porque houve uma quebra no contrato entre nós e Deus. Então o homem falha, aí Deus se vê obrigado a mudar o seu plano, porque não dependia só dele. Se dependesse só dele, não haveria falhas. E ali era um plano com uma humanidade já corrompida. É por isso se fala em arrependimento de Deus, mas no sentido que de entristecer-se e mudar um plano por causa de ação de outros. Quer ver ficar mais claro? Deixa marcado aqui, vamos lá para Samuel. Porque esse assunto é importante a gente entender. 1 Samuel capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro verso 29 que eu quero ler. 1 Samuel 15, 29. Diz o seguinte: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então aqui ele está falando de um contexto, no sentido de não se arrepender no sentido humano da palavra, se arrepender dos maus atos que fez. Então Deus não é homem para que se arrependa. Mas se te ler no verso 11, olha que interessante, no mesmo capítulo 15, verso 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Aqui ele se arrepende de haver constituído Saul. Porque ele se entristeceu de ter colocado Saul como rei. Porque Saul falhou, Saul quebrou o plano que Deus tinha para Israel e para com ele. Então é nesse sentido que é o mesmo arrependimento de Gênesis. Constituir Saul como rei, tínhamos um acordo, tínhamos um plano um para com o outro e Saul falha. E aí eu tenho que me arrepender. Ou seja, eu me arrependo no sentido de que eu estou triste por isso e tenho que mudar os planos. Mas Deus muda os planos aqui não porque ele errou, e sim porque Saul errou. Saul falhou com Deus. É esse tipo de arrependimento que nós estamos falando aqui em relação a Deus. E o verso 35, do mesmo capítulo, tem outra coisa interessante.
nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Aqui de novo firma essa questão. Deus mostra que, olha, Saul já não é mais digno de ser rei. E aí toda uma mudança de planos. Outro rei, outro destino para a nação, muda-se tudo. Deus se arrepende de ter feito. Então ficou claro, irmãos, essa questão do arrependimento de Deus aqui? Deus não se arrepende como um homem que erra, se arrepende pelo erro que fez. Deus se arrepende no sentido de se entristecer pelas próprias consequências que o homem se colocou. E aí ele se vê obrigado a mudar o plano original. Porque o plano original dependia de quem? Dele e do ser humano que estava ali. Se o ser humano falhou, ele vai ter que mudar o plano. Porque a parte humana falhou. Deus não, irmãos. Deus nunca falha. É por isso que nós podemos confiar em Deus de maneira irrestrita. Deus jamais falha. E voltando aqui para Gênesis, estamos chegando aqui na parte final, só que eu quero ver o capítulo 5 e verso 18. Nós vamos ver aqui uma figura muito especial. (5, 18 ao 24). Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, ou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha aqui, irmãos, que fantástico essa questão. Lembre-se do contexto do capítulo 6. Os filhos de Deus se contaminando com as filhas do homem. Promiscuidade, casamentos desiguais, os filhos de Deus se afastando cada vez mais de Deus. Todo aquele contexto tumultuado que gerou o quê? O dilúvio. Então o tempo de Enoque não era um tempo bom. Não era um tempo fácil de dizer, que era fácil ser cristão naquela época. Olha que tempo terrível que ele vivia. Um tempo que o próprio Cristo resgata para mencionar, olha, o tempo de vocês vai ser igual aquele tempo lá. Terrível. Pessoas descrentes e pessoas querendo desviar os cristãos dos seus caminhos. Com seduções, com promessas, com conversas. Mas nesse contexto, irmãos, viveu esse homem Enoque. Andou com Deus de uma forma que foi levado aos céus sem conhecer a morte, irmãos. O que isso nos ensina? Que nós não podemos culpar o meio pelas nossas falhas, irmãos. Mas o mundo é assim. A música do mundo é assim, a televisão é assada, meu vizinho é assim, meu pai, minha mãe, meu tio, minha prima, minha filha. Aí coloca a culpa em todo mundo. Não temos desculpa. Se você quiser ser fiel a Deus, você é fiel a Deus em qualquer lugar que você esteja inserido. É claro que haverá dificuldades. É claro que é mais fácil ser fiel a Deus no meio dos crentes do que no meio dos infiéis. É óbvio que é. Mas não é impossível. Muitos de nós justificamos nossas falhas, irmãos, culpando o quê? O mundo. Por que Enoque não fez isso? Enoque podia falar, Senhor, não, mas olha só, tá todo mundo da minha família aí está casando com aquele povo lá da planície, está tendo aquela bagunça toda, agora temos idolatria na igreja, temos isso, aquilo, outro. Nada. Enoque procurou fazer a vontade de Deus sempre, irmãos.
E ele não se escondia. Ele não ficava dentro de uma caverna. Não, Enoque ficou dentro de uma caverna. Viveu 300 anos na caverna e depois saiu dali e foi para o céu. Não. Tanto que ele teve filhos e filhas. E não foi dentro da caverna. Ele se relacionava com as pessoas. Olha que interessante. Patriarcas e profetas. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos. Como os monges, né, que ficam sentados ali fazendo barulho. Não foi desse jeito. Ou visão. Mas em todos os deveres da vida diária. Olha que interessante. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Ele não se tornou um eremita, aquele que fica andando pelo deserto, sem ter morada, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus no mundo, na família e em suas relações com os homens, como esposo e como pai, como amigo e cidadão, foi ele um servo do Senhor, constante e inabalável. Olha que tremendo, irmãos. O que nós podemos dar de desculpa? Ele não se ausentou do mundo porque nós temos uma obra a fazer no mundo. Eu não posso sair, né? Vou me excluir da comunidade, agora eu vou ficar aqui para não pecar, eu fico trancado no quarto sozinho. Pronto, agora eu não vou pecar mais. Não é isso que Deus espera da gente. Ele quer que você esteja no mundo, mas não pertença ao mundo. Ele quer que você seja um funcionário exemplar, um pai exemplar, uma mãe, um filho exemplar, um cidadão exemplar, irmãos. Quantos de nós falhamos no nosso dia a dia como cidadão? Cristãos que fraudam imposto de renda. Cristãos que compram pirataria porque não querem pagar o imposto. Cristãos que desacatam a autoridade. Temos que ser exemplos para a sociedade, irmãos. Impossível? Não é impossível. Enoque nos provou que isto é possível. E aí o que ele fazia? Ele andava com Deus. Em Amós, capítulo 3 diz, é impossível os dois andarem juntos, né, se não estão de acordo. O que é o andar com Deus? É o fazer a vontade de Deus, é o ter o prazer na vontade de Deus. Quando o meu prazer está fora da igreja, está fora da Bíblia, está fora das orações, está fora da comunhão com os irmãos, eu não estou andando com Deus. Eu estou andando com quem? Com o mundo. Que muitas vezes temos prazer nas coisas que estão fora. E aí não andamos com Deus. Aí se torna difícil, irmãos. Aí se torna difícil não pecar. Por que Enoque foi considerado digno de andar com Deus, de ir para o céu? Porque ele andava ao lado de Deus. E é impossível pecar ao lado de Deus, irmãos. Para você pecar, você tem que se afastar de Deus. Pode ver, quando você se pegar em pecado, quando você fala assim, pequei, observe o contexto. Observe o contexto. Será que você estava orando enquanto você pecou? Será que você estava estudando a Bíblia enquanto você pecou? Será que você estava tendo pensamentos bons em relação aos seus irmãos enquanto você pecou? Você vai perceber que para você pecar, você tem que se afastar de Deus. Ninguém peca diante de Deus durante a oração, durante a comunhão da leitura, diante do estudo da lição da escola sabatina, diante do estudo do dom de profecia. Não peca. Às vezes nossos pensamentos eles dão uma fugida, mas você está ali em comunhão, você já repreende os pensamentos e ele volta. Ele volta. Você pode até dar uma escorregada ali, né? No pecado não intencional, naquele pecado furtivo, naquele pecado que te pega no contrapé. Mas aquele pecado acariciado, jamais, irmão. Você nunca vai pecar, cometer aquele pecado acariciado quando você estiver andando com Deus. E uma coisa é certa, irmãos. Para a gente encerrar aqui, abram em Tessalonicenses capítulo 4.
1 Tessalonicenses capítulo 4. O grande evento que esperamos está muito próximo de acontecer. 4, verso 13. Eu vou ler o trecho inteiro. 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, olha esse trecho, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Irmãos, muitos de nós que aqui estamos, essa geração, podemos dizer que nós temos uma chance real de nós presenciarmos esse acontecimento em vida, irmãos. Todos os sinais indicam isso. É uma chance real, não é uma certeza. A certeza é que Cristo virá, isso é certo. Mas há uma chance real de nossa geração, irmãos, presenciar a volta do Senhor Jesus. Então, muitos de nós teremos a experiência de Enoque, que é ir para o céu sem provar da morte, irmãos. Mas não se engane, as normas de Deus não diminuíram. O mesmo que foi exigido de Enoque será exigido de nós, irmãos. Se Enoque conseguiu viver uma vida digna diante de Deus, ao ponto de ser levado vivo para o céu, nós hoje também temos essa condição, irmãos. Basta querermos. Porque a força, irmãos, vem da onde? Vem de Deus. Se dependesse de mim, aí sim eu diria, não, é impossível. Eu não consigo viver uma vida desse jeito. Mas não depende de mim, irmãos. A palavra de Deus diz isso. A vitória vem de Cristo. O poder vem de Cristo e do seu Espírito. Então, em Cristo, nós podemos vencer, irmãos. Mas precisamos querer. Aonde tem que estar o meu prazer? Na leitura da palavra. Em orar. Em passar tempo com Deus. Em andar com os irmãos. Em participar dos programas da igreja. Em evangelizar. O meu prazer tem que estar nisso. É claro que eventualmente nós vamos para a rua, temos que trabalhar, temos que relacionar com outras pessoas. Mas o nosso principal prazer tem que estar aonde? Em andar com Deus. Somente em andar com Deus, irmãos, estaremos seguros. E aí o que parece difícil aos nossos olhos se torna fácil, irmãos. Se torna fácil. E aí nós seremos vencedores. E não acontecerá com nenhum de nós, irmãos, creio aqui. Se nós seguirmos os conselhos bíblicos, se nós formos fervorosos em buscar a Deus e andar na sua palavra, nenhum de nós será pego de surpresa naquele dia, irmãos. Pelo contrário, estaremos felizes, estaremos em pé, estaremos olhando para o céu, dando graças e glória ao nome de Deus. Mas isso somente para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que amam a palavra de Deus, para aqueles que querem andar com Deus, para aqueles que se esforçam para andar com Deus, irmãos. É por isso que Apocalipse fala, ao vencedor
dar-lhe a coroa da vida. Por que vencedor? Porque há uma batalha. E essa batalha, irmãos, é contra quem? Primeiramente é contra você mesmo. É contra o seu próprio eu. Não crie desculpas, irmãos, para fazer o que é errado. Não crie desculpas para se entregar de corpo e alma à palavra de Deus. Hoje, nós estamos apenas comemorando aqui mais um ano, um fim de um ano. Mas está próximo o momento em que nós vamos comemorar o fim de uma era, irmãos. Uma era de pecado, para o nascimento de uma era de vida perfeita no céu e com Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que o Santo Espírito nos fortaleça para que possamos vencer todos os maus hábitos e pecados de nossas vidas. Amém. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, suplicamos a Ti o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos saber como devemos andar, ó Pai. Queremos andar contigo como Enoque andou. Sabemos que é possível, ó Pai, porque o Teu Santo Espírito vai nos conciliar, vai nos ajudar, vai nos dar a vitória, Pai. Que jamais, ó Senhor Deus, esteja em nossos lábios desculpas para o erro, ó Pai. Que não venhamos culpar o mundo ou culpar outros semelhantes nossos pelos nossos erros, ó Pai. Que os nossos erros sejam confessados e abandonados. E que toda a nossa atenção, que toda a nossa força e nossa vontade seja voltada para andar contigo todos os nossos dias, ó Pai. Fortaleça-nos, apresse a tua volta. É o que te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Amém.